E eu quero mostrar para vocês um compilado que dá um panorama geral dessa sessão. Depois eu vou exibir o discurso completo do Flávio Bolsonaro na tribuna. Aí só vai aparecer um pedacinho. Então, esse compilado envolve senadores, deputados federais e a decisão final do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pode rodar. A Constituição Federal, no seu artigo 58, parágrafo 3º, não confere caráter discricionário à criação de comissões parlamentares de inquérito. Ao contrário, estabelece verdadeiro poder e dever da mesa diretora para sua instalação quando preenchidos os requisitos formais de requerimento subscrito pelo mínimo de parlamentares, indicação de fato determinado e fixação de prazo certo. Doutor Ulisses tinha uma frase que dizia: Sua Excelência, o fato. Não há jeito. Não tem jeito de não instalarmos essa CPI, essa CPMI. Eu falo aqui como vice-líder do governo. Todos os partidos do Congresso Nacional assinaram as CPIs e CPMIs que estão rodando. O Brasil precisa de uma atitude do Congresso Nacional antes que o ministro Cássio Nunes ou o ministro André Mendonça, porque já está judicializado, determinem, já imaginou a vergonha, a humilhação nossa? Determinem que o Congresso Nacional abra. Nosso requerimento de CPI quer investigar o Banco Master, quer investigar o sistema da bandidagem. O Banco Master, com os seus tentáculos podres, lavando dinheiro sujo do narcotráfico. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 156 do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum, as matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Além disso, o inciso 1 do parágrafo único do artigo 214 do mesmo regimento do Senado dispõe que requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional. Está aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que todo mundo sabe, está sentando em cima tanto de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, quanto de pedidos de CPI que envolvam o Banco Master, que é um escândalo que atingiu os ministros do Centrão do STF, que são aliados do Centrão político integrado pelo Davi Alcolumbre, portanto aliado dele também, que tem uma interlocução direta, principalmente com Alexandre de Moraes, cuja esposa, Viviane Barcy de Moraes, que tem um contrato de 130 milhões de reais com Daniel Worcar, dos quais 80 milhões e 200 mil reais chegaram a ser pagos até o momento em que Daniel Worcar foi preso e o Banco Central determinou a liquidação do Banco Master. Então, Alcolumbre é aliado desses ministros que não querem a investigação e ele próprio não quer, porque ele que colocou o Jocildo Gomes lá na Amprev, o Fundo de Previdência do Amapá, que fez o aporte de 400 milhões de reais no Banco Master. Flávio Bolsonaro apoiou a eleição de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, celebrou com ele a vitória. Naquele momento, tinha câmeras voltadas aos dois, eles se deram as mãos alegremente e o Flávio sobe na tribuna para agora, só agora que a água bateu naquele lugar, ficar posando de quem defende o avanço das investigações. Eu passei meses aqui nesse programa apontando que o Flávio estava caladinho, que o Flávio estava em silêncio, que o Flávio não falava nada. Então agora o Flávio precisou reunir o seu exército de papagaios de piratas para afetar esse desprendimento. Quero que investigue mesmo. Não fez nenhum discurso como esse ao longo dos últimos meses. Nos últimos dias pode ter feito um ou outro aí depois que a água já tinha batido na bunda. Vamos falar aqui o português bem claro. Mas, olha, escândalo, com a parte mais aguda do escândalo, após a prisão do Daniel Worcar, começou em novembro. Aí teve final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Agora é que começou a precisar se posicionar. Vamos assistir a essa cena teatral. Pode soltar. Senhor presidente, mais do que nunca é necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Worcar e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro, e também qual é a relação que eles tinham com o Lula, qual é a relação que eles tinham com o Alexandre de Moraes.
Porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas. Porque não tenho nada a esconder. Porque tem uma grande diferença. Vocês entendem muito de corrupção. O que foi mensalão? Mensalão, compra de votos de deputado na mala. Aqui no Congresso Nacional. Governo, PT. Petrolão, um assalto à estatal, amada pelos brasileiros, que é a Petrobras. Só, segundo os cálculos da Lava Jato, estima-se em 42 bilhões de reais o roubo na Petrobras. Governo, Lula, PT. Escândalo do roubo dos aposentados do INSS. Uma excrescência, além de roubar a esperança da nossa juventude. Mais uma vez, o governo do PT, roubando os nossos aposentados, obrigando descontos nos contra-cheques de pessoas necessitadas, pessoas idosas, que já deram sangue e a sua vida para ter um mínimo de tranquilidade nessa altura das suas vidas. E aí vem o suspeito de receber mensalinho de 300 mil reais, o filho do Lula, o filho do presidente da República, sendo investigado como suspeito de receber o dinheiro dos aposentados do INSS. Então esse é um lado, é o lado da corrupção. Do outro lado é o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu um investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas, como exemplo de compliance. Desse lado de cá, junto com o filme, está o patrocínio na Globo, está o patrocínio no SBT, no Metrópolis, uma série de outros veículos de comunicação, realização de eventos como Fórmula 1, eventos em Nova York. Esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa, urgentemente, dessa CPMI. Porque olha como está a Polícia Federal hoje. Um grupo aparelhado, na maior cara de pau, trocam o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na mão grande. Trocam na mão grande. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. Ixi, o mundo tinha caído. A investigação sobre o filho do presidente. Eles trocam o próprio delegado da investigação. Isso é inaceitável. Agora, pessoal da esquerda aí, levanta a mão. Quem assinou a CPMI do Banco Master? Quem assinou? Não assina. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. E vocês da imprensa? Para concluir, presidente, vocês da imprensa abram o olho. Olha o que o atual presidente da República acabou de fazer. Um decreto da censura de Lula, que é mais uma vez, é mais uma ofensiva contra a liberdade de expressão. É mais uma ameaça ao trabalho da imprensa. É uma ameaça à liberdade de imprensa que é sagrada. Vocês podem não gostar de Bolsonaro, mas amem a profissão de vocês, pelo menos. Para que vocês possam continuar tendo a liberdade de fazer as matérias que vocês precisam fazer. E por fim, presidente, eu quero dizer a todos aí. Não é que eu sou uma pedra no caminho desse projeto de poder do PT, não. Eu sou aquele que, junto com as pessoas que estão aqui, nós, o povo, vamos impedir o projeto de poder aqui nesse país, porque a gente vai libertar os brasileiros que hoje estão endividados por causa desse governo. Nós vamos libertar os brasileiros que hoje moram em áreas que são dominadas por narcotraficantes e esse governo não faz nada, não aceita classificá-los como terroristas, CV e PCC. Nós vamos libertar o povo brasileiro dessa corrupção absurda. Nós vamos libertar o povo brasileiro para que ele possa voltar a comprar arroz e feijão sem precisar parcelar no cartão de crédito. Porque o povo brasileiro precisa ter liberdade para voltar a conseguir encher um carrinho de compra e levar dignidade para dentro da sua casa. Não adianta tentarem nos calar. Vamos para cima, Brasil! Nós vamos resgatar esse país juntos. O povo brasileiro não aguenta mais 4 anos de PT. Parabéns, presidente! Brasil para frente, presidente! Muito bem, está aí o Flávio Bolsonaro, na estratégia típica dessa polarização de fachada de lulismo com o bolsonarismo, de tentar se limpar na sujeira dos outros. Nesse caso, na sujeira do PT e, obviamente, naquilo que ele acusa aí, empresas de comunicação de fazer, etc. Acontece que ele precisa explicar as questões que envolvem ele próprio, em vez de apontar que todo mundo que ele está dizendo que quer combater faz igual aquilo que ele faz. Então, qual seria, assim, a grande diferença? É ele ser um pouco menos sujinho de acordo com o raciocínio dele. Evidentemente, cada um faz o seu juízo sobre a magnitude da sujeira de todos os lados. Fato é que ele tenta descaradamente se limpar na sujeira dos outros, como se a lama alheia fosse sabonete para as suas condutas. E aí ele fala, eu não tenho nada a esconder, nada a temer. É mentira. Ele tem a esconder. E ele passou mais de 6 meses escondendo, justamente porque tinha. O escândalo estava aí, ganhando o noticiário, em destaque absoluto na cobertura da imprensa, na própria arena política. Ele mentiu em entrevista, dizendo que não tinha tido contato pessoal com o grupo do Daniel Vorcar. Então, agora, de uma forma anacrônica,
ele diz que nada tem a esconder, que nada tem a temer, depois de ter escondido durante todo esse tempo. Quer dizer, é de uma dissimulação, de um cinismo muito grande. Claro que não surpreende para quem acompanhou a trajetória do Flávio, para quem viu as investigações de funcionário fantasma, sobre imóveis comprados com dinheiro vivo, para quem viu o caso da loja de chocolate que não tinha picos de venda na Páscoa e no Natal, em comparação com os outros segmentos, não seguia o mesmo padrão. Não é nenhuma surpresa, porque quem se envolve nesse tipo de conduta na sua vida política tem, naturalmente, de uma maneira inerente, a mentira como algo naturalizado, banalizado. E ele fala: vocês não assinaram, eu assinei. O PT, de fato, não defendeu lá no começo a CPI do Master e agora faz um teatro muito semelhante com o do Flávio. O Edinho Silva deu uma entrevista outro dia, do PT, foi prefeito de Araraquara, em São Paulo, dizendo que o PT errou ao não pedir a CPI do Master. A Gleisi Hoffmann subiu na tribuna da Câmara outro dia para defender agora a CPI do Master, como Lindbergh Faria estava defendendo nessa sessão conjunta. Então, Flávio, novamente, tenta se limpar na sujeira petista. E aí cita mensalão, petrolão e o roubo dos aposentados, o caso do INSS, além das suspeitas e investigações sobre Lulinha. Eu dei uma gargalhada aqui na parte que ele fala do mensalão, que foi compra de apoio com mala de dinheiro. É verdade, uma das pessoas destinatárias dessas malas de dinheiro é o dono do partido dele, o Valdemar Costa Neto. Eu citei aqui o que o então relator do mensalão, ministro Joaquim Barbosa, hoje aposentado do STF, disse a respeito do Valdemar, da participação dele no esquema, de quem profissionalizou o recebimento de propina. É curioso, Flávio, citar com detalhe o caso do mensalão. Portanto, cita o histórico de escândalos de corrupção do PT para escapar da necessidade de explicar as condutas dele. Aí fala de filme de investimento privado, está falando do Dark Horse, mais uma vez tentando usar essa alegação de que é um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do pai. Que mal tem nisso, né? Em primeiro lugar, é um senador da República, que não tem nada que ficar pedindo dinheiro para empresário, justamente porque ele pede na condição de parlamentar. E o empresário tem interesse nos votos desse parlamentar no Congresso Nacional. E isso já ficou claro até pelas investigações, que o Porcaro queria a aprovação da emenda Master, por exemplo, que foi apresentada no Senado pelo aliado do Flávio, Ciro Nogueira, que foi apresentada na Câmara, pelo menos o projeto que tinha o mesmo fim, ainda que não haja todo o histórico de bastidor revelado até o momento, como há no caso do Ciro, mas foi apresentado na Câmara pelo Felipe Barros, também aliado do Flávio Bolsonaro. O Flávio sabe muito bem que na época do áudio, que foi na véspera da prisão do Porcaro, portanto, ali na segunda quinzena já de novembro de 2025, o Porcaro já era investigado pela Polícia Federal. Já havia relatório da Comissão de Valores Mobiliários da CVM apresentando todas as suspeitas de crimes financeiros sobre o Porcaro. O Flávio, no áudio, fala da situação dificílima pela qual o Porcaro estava passando. O pai do Flávio, ainda em 2024, já tinha feito postagem associando o Master ao sistema, meses antes da data em que o Flávio conheceu o Porcaro, que nem está muito claro ainda, foi o começo de uma relação que depois resultaria no financiamento. E a gente vai ter que ver exatamente a data do pagamento dessas parcelas. A documentação precisa vir a público e é por isso que é preciso avançar na investigação. O dinheiro não é privado. O Rio Previdência, Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, então governado pelo Cláudio Castro, portanto governado pelo partido do Flávio Bolsonaro, o PL, por um aliado dele, tinha feito o aporte de 970 milhões de reais, dinheiro público, assim como o Master recebeu, por exemplo, da Amprev, lá do Amapá. Então, era um empresário beneficiado com aporte de dinheiro público que estava passando dinheiro para investir no filme de autopromoção familiar Dark Horse. O senador da República devia estar preocupado com os problemas do país, devia estar preocupado em cuidar das suas atribuições parlamentares para resolver problemas emergenciais de um país que tem problemas de saneamento, tem problemas de saúde, de segurança pública, de educação, de uma série de questões, mas não. Está pedindo dinheiro para empresário para fazer filminho de promoção de propaganda.
Então é um discurso que falseia a realidade. E aí fala de empresas premiadas por compliance, etc. Quer dizer, ele tenta se escudar no que o João Dória fazia lá no Grupo Lead, e não naquilo que o próprio pai tinha apostado, naquilo que o mercado financeiro já apontava. Ele fala de troca de delegado no governo do PT. Apontei aqui nesse programa, troca de delegado que estava avançando na investigação sobre o Lulinha, o que é, obviamente, gravíssimo. Aí ele fala, imagina se fosse no governo Bolsonaro. Não é para imaginar se fosse no governo Bolsonaro, aconteceu no governo Bolsonaro. Só pegar as matérias da época, tem lista de dezenas de trocas de delegados envolvidos em investigações que atingiam os interesses bolsonaristas. Isso aconteceu uma série de vezes. Então, é mais uma vez, um tentando se limpar na sujeira do outro. Os dois estão errados. E fala assim, esse é o ápice desse discurso. Não é que eu sou uma pedra no caminho do Lula, do PT, do governo. De fato, Flávio, você não é uma pedra no caminho. Você foi a catapulta do Lula até aqui. É claro que o desgaste do Lula, ele é um prato cheio para uma oposição, ou até para uma suposta oposição que eventualmente consiga se limpar na sujeira petista. Mas até aqui, o que o Flávio conseguiu foi ajudar, por meio das decisões, evidentemente, do seu pai quando era presidente da República e de todo o papel desempenhado no debate público, com a capilaridade que as falas dessas pessoas ganham quando elas estão no poder, foi ajudar a sabotar a Lava Jato, parar de defender a prisão após condenação em segunda instância. Bolsonaro mandou o Carluxo apagar uma defesa que estava publicada, inclusive, no então Twitter, hoje X, desmobilizar pessoas que estavam querendo ir para a rua para defender a prisão em segunda instância, a Lava Jato, o combate à corrupção, o combate à impunidade. Portanto, contribuiu, não foi o único, evidentemente, mas contribuiu para que houvesse menos pressão, contribuiu para a soltura do Lula. O STF reverteu a jurisprudência, o Lula acabou saindo da cadeia, contribuiu para o fortalecimento do Lula diante de toda essa sujeira, dos estelionatos eleitorais. Essa é a contribuição do Flávio Bolsonaro até aqui. E quando ele cai nas pesquisas 5,4 pontos por ter omitido uma relação com o Vorcado, por ter mentido, por ter esperado a revelação alheia para dar uma alegação tosca, depois ser desmentido de novo, etc., ele fortalece novamente o Lula, além do STF, que ele tanto fortaleceu, blindando o Toffoli contra investigações, o que ele faz até hoje, que estava chamando lá outra CPI de ilegal, como eu falei, porque ele estava investigado por rachadinha em 2019 e queria a boa vontade dos ministros do STF, como teve no caso dele. O bolsonarismo foi bem sucedido em escapar de responsabilização por histórico de funcionalismo fantasma em gabinete, mas depois aloprou numa outra frente, e foi nessa guerra contra urnas eletrônicas, contra o Tribunal Superior Eleitoral. E no final fala de narcotraficantes, que o Lula não quer considerar terroristas, etc. Quer dizer, usa essas bandeiras que eventualmente fazem parte de discussões legítimas, mas que, obviamente, não são o centro da questão, para jogar toda a sujeira, para apontar a sujeira para o outro lado e tentar sair de fininho, tentar sair pela tangente. Isso pode funcionar com massa de manobra, pode funcionar dentro da bolha, mas é uma dificuldade muito grande de diminuir a rejeição, não digo nem da esquerda, mas do eleitorado moderado, independente, que não tem posicionamento, todos esses perfis que estão ali no meio. Aquelas pessoas que efetivamente decidem a eleição. Então, o Flávio fica com um desgaste nessas pessoas. E aí ele fala, vamos libertar o Brasil da corrupção. Quer dizer, que autoridade moral tem o Flávio Bolsonaro para dar esse tipo de discurso com todo o histórico que tem e que ainda vai ser mais apontado em detalhes se ele mantiver essa campanha. Quando aqui no Senado o cearense Eduardo Girão apresentou a sua CPI, no caso do Senado, eu fui, não sei se estou enganado, o terceiro a assinar. O Girão está aqui e confirma. O senhor não assinou, senhor Flávio Bolsonaro, uma CPI do Banco Master, em que 53 senadores assinaram.
O senhor não assinou. Se o senhor quiser assinar agora, o senhor será o 54º, depois de tudo o que aconteceu. Então, por gentileza, vamos usar da boa-fé, do bom coleguismo. Se não somos amigos, não somos inimigos. E não colocar, repito, todo mundo no mesmo balaio. Até porque há diferenças. E você mesmo tem dito nas entrevistas, separar os culpados dos inocentes. Senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, dando uma chamada no Flávio Bolsonaro, desmentindo aquilo que ele declarou na tribuna do Congresso Nacional, na sessão conjunta, dizendo que ele assinou todos os pedidos de instalação da CPI do Master. Ele agora que está super valentão, não é mesmo? Estratégia de marketing, depois que veio à tona a troca de mensagens dele com Daniel Vorcaro, que veio à tona o áudio. Vamos lembrar só o trechinho do discurso do Flávio nessa sessão conjunta, que acaba de ser desmentido pelo Jorge Cajuru. Pode soltar, produção. Porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas. Porque não tenho nada a esconder. Porque tem uma grande diferença. Olha, a diferença, se ela existe, seja para qual lado for, a favor ou contra, certamente não é tão grande assim quando a pessoa fica incorrendo o tempo todo em mentira, em teatro, em cinismo. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.